Em clima de Halloween, eu fui atrás dos relatos mais sombrios do Reddit, e esse aqui é simplesmente perturbador. Antes de começar, preciso dizer que sou paramédico há cerca de 10 anos. Trabalho em emergências. A gente vê de tudo, as situações mais estranhas, tristes e perturbadoras possíveis. Mas em uma das minhas carreiras, nada, absolutamente nada, chegou perto do terror puro que vivi há cerca de 6 anos. Por motivos óbvios, não vou dar nomes nem detalhes que possam identificar ninguém. Ainda assim, essa história me persegue até hoje. Na época, eu tinha acabado de me mudar de cidade por causa do trabalho. Entrei para o serviço de ambulância 911, que atendia tanto a área urbana quanto o condado ao redor, com várias cidadezinhas pequenas. Não era um lugar grande, algo em torno de 100 mil habitantes. Os turnos eram de 24 horas. Não era um trabalho tão puxado, entre 5 e 10 chamadas por turno, e geralmente conseguíamos dormir um pouco à noite. Mas a cidade tinha um clima pesado. A exploração de petróleo havia crescido ali, e com isso veio um fluxo enorme de gente de fora, trabalhadores, oportunistas e, inevitavelmente, problemas. Certa noite de janeiro, por volta das 2 horas da manhã, recebemos uma chamada da cidade vizinha. A única informação era que alguém ligou para o 911 dizendo ter ouvido o vizinho do andar de baixo gritando por socorro. Nada mais. Fomos em emergência. Quando chegamos, a polícia e os bombeiros já estavam no local. A pessoa que fez a ligação estava na calçada e apontou qual era o apartamento. Batemos na porta várias vezes, nenhuma resposta. Os bombeiros estavam prestes a arrombar, mas o proprietário apareceu com as chaves, o que nos poupou de destruir nada. Assim que a porta se abriu, um arrepio subiu pela minha espinha. O apartamento estava completamente às escuras, nenhuma luz acesa, nenhuma movimentação. Entramos com lanternas e logo o cheiro nos atingiu. Mofo, sujeira e algo indefinido, como um azedo envelhecido. A sala e a cozinha pareciam um pesadelo de acúmulo. Montanhas, literalmente montanhas de lixo. Pratos, embalagens, revistas e roupas, todas empilhadas até quase metade da altura da parede. Só havia uma passagem estreita para circular entre os cômodos. O ar era sufocante. Seguimos o corredor até o banheiro. Uma luz fraca escapava por baixo da porta. Um dos policiais abriu e ficou parado, imóvel, no vão da porta. Com um tom totalmente neutro, apenas disse: Ela está aqui. Entrei. A primeira coisa que notei foi a cor da luz. Era um amarelo doentio. Vinha de uma lâmpada antiga, dessas de calor. A vibração da lâmpada fazia tudo parecer errado. O banheiro estava completamente vazio, sem tapetes, sem toalhas, sem nada que mostrasse que alguém morava ali, exceto pela pia. Em cima dela havia umas 20 ou 30 embalagens de maquiagem e produtos de beleza, todas abertas, algumas derramadas, formando uma mistura pegajosa de pós e líquidos. E então vi a banheira. Uma senhora idosa estava deitada ali, sem roupa, submersa em uns 20 centímetros de água, o corpo pálido, os olhos fechados, a cabeça inclinada para o lado, o nariz e a boca completamente sobre a superfície. Pensei que fosse um óbito. Meu parceiro, um EMT experiente, entrou logo atrás de mim e sugeriu chamar o legista. Os policiais se aglomeraram atrás, todos tentando olhar. Era um banheiro minúsculo, 4 pessoas ali dentro, comigo ajoelhado ao lado da banheira. Eu precisava confirmar o óbito. Ajoelhei, estendi o braço e toquei o pescoço dela para checar o pulso carotídeo. Foi nesse momento que o inferno começou. Sem qualquer aviso, sem o menor movimento prévio, a mulher saltou da banheira com uma agilidade absurda, rápida, seca, quase animal. Eu recuei instintivamente, tropeçando para trás. Ela me encarava com os olhos arregalados e começou a gritar, um som agudo,
humano, mas desesperador. Tentava cobrir o corpo com as mãos, tremendo. Demorei uns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando olhei ao redor, percebi que eu estava sozinho. Todos os outros, meu parceiro e os policiais, tinham fugido do banheiro. Fiquei ali tentando recuperar o fôlego. Disse quem eu era. Expliquei que estávamos respondendo a uma chamada de emergência. Ela negava tudo. Dizia que não tinha gritado coisa alguma. Segundo ela, costumava tomar banhos de madrugada porque tinha problema nas articulações e a água quente ajudava na dor. Aquela explicação não fazia sentido algum. Ainda assim, tentei manter a calma. Perguntei se ela tinha pensado em se machucar, se estava bem mentalmente. Ela respondeu tudo com clareza e firmeza, o suficiente para ser considerada lúcida e capaz de perguntei se ao menos podia medir os sinais vitais dela, para garantir que estava tudo bem. Ela recusou veemente, mandou eu sair, e legalmente eu não podia forçar a nada. Pedi que assinasse um termo de recusa e saí do banheiro. Quando cheguei à sala, meu parceiro, os policiais e os bombeiros me olhavam como se tivessem visto um fantasma. Ninguém dizia uma palavra. Assim que saímos do prédio, comecei a rir. Um riso nervoso, incontrolável. Logo todo mundo começou a rir também, meio histérico. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o rádio. Mais tarde, meu parceiro me contou que tudo o que lembra é de ver a mulher se mexer, me dizer: "Ah, que droga!" e sair correndo. Eu nem lembrava de ter dito isso. Gostaria de dizer que nunca mais vi aquela senhora, mas isso seria mentira. Parte 2. Tudo bem, pessoal, vocês pediram. Aqui vai a parte 2 da história da senhora da banheira. E vou avisar logo, essa parte é bem pior. Não por causa do que eu vi, mas por causa do que senti naquele lugar. E até hoje, quando lembro do cheiro, meu estômago revira. Depois da primeira ligação, eu consegui rir daquilo. Na época, meu coração quase saiu pela boca, mas eu me convenci de que tinha sido só mais um dia estranho no trabalho. Contava essa história para amigos e colegas e todos riam, mas eu nunca contei o resto. Essa parte só tem 3 pessoas que sabem. E sinceramente, até escrever sobre isso agora me deixa nauseado. 3 meses depois, eu estava trabalhando com outro parceiro, um novato, mas gente boa. Era uma noite calma, o tipo de noite em que a cidade parece adormecer de verdade. O rádio estava silencioso e o ar dentro da base tinha aquele cheiro de café velho e desinfetante barato. Tirei as botas, deitei e tentei cochilar, mas por costume deixei o rádio bem do lado da cabeça, no volume máximo. Quando a chamada veio, eram 4 da manhã, aquela hora em que até o silêncio parece denso. O rádio chiou e a voz metálica avisou: verificação de bem-estar. Mulher idosa não vista há algum tempo. Parei. Senti um arrepio subir pela espinha. O endereço soava familiar demais. Olhei pro meu parceiro e disse, meio rindo, meio rezando: "Cara, se for mesmo a mesma senhora, eu juro que desço da ambulância e vou embora." Ele riu sem entender o peso do que eu tinha acabado de dizer. Quando viramos a esquina e vi o prédio, meu riso morreu na garganta. O mesmo prédio, as mesmas janelas escuras, o mesmo corredor abafado. E, como se o universo tivesse algum tipo de humor doentio, os mesmos policiais estavam por lá. Um deles se aproximou. A senhora tinha um amigo no posto de gasolina. Ele ligou para o 911. Disse que ela costumava passar lá todos os dias, mas sumiu faz uma semana. Antes que eu pudesse responder, ele completou: "E tem um cheiro vindo do prédio. Quem trabalha no EMS sabe o que isso significa. Quem não trabalha, é melhor nem saber." O policial me perguntou se eu conhecia a mulher. Antes que eu pudesse responder, percebi 2 agentes rindo baixinho atrás dele. Eles estavam na ligação original. Sabiam exatamente o que íamos encontrar. Meu coração começou a bater mais rápido. Era como se o ar ficasse pesado de novo, como naquela primeira noite. Entramos. O corredor estava escuro, tinha um cheiro doce e podre, o tipo de odor que gruda na garganta, aquele cheiro que o corpo humano deixa quando o tempo se encarrega de fazer o trabalho que ninguém quer imaginar. Bati na porta. "Ambulância! Senhora, está tudo bem?" Silêncio. Batemos mais forte. Nada. Chamamos o síndico.
não atendeu. Então pedimos reforços. Os bombeiros chegaram com um espalhador de porta e o som metálico da ferramenta ecoou pelo corredor. Quando a trava finalmente cedeu, o ar lá dentro subiu como um bafo quente e doentio. O mesmo cheiro, só que 1000 vezes pior. A luz das lanternas cortavam a escuridão. Lixo, sacos, jornais, pilhas de coisas por toda parte. Moscas, milhares dela, zumbindo, colando nas paredes, nos braços, nos rostos. Os policiais foram na frente e eu e meu parceiro seguimos atrás. O banheiro estava vazio, então seguimos para o quarto. Foi quando o policial à frente cobriu o rosto com o antebraço e acenou para mim sem dizer nada. Eu me aproximei, tentando ignorar o som úmido das moscas e o cheiro que parecia queimar por dentro do nariz. E ali, no quarto, eu vi. Ela estava deitada na cama, os braços cruzados sobre o peito, como alguém que foi preparado para um velório. Mas ninguém tinha feito isso por ela. A pele parecia papel de seda queimado, seca e retraída. Os ossos salientes, os lábios desaparecidos, o cabelo ralo, os olhos, ou melhor, as órbitas vazias, onde agora só havia o movimento de larvas rastejando lentamente. Ela parecia esperando, como se tivesse se deitado ali e decidido não levantar mais. Por um momento, ninguém falou nada. O silêncio só era quebrado pelo zumbido das moscas e o som distante do trânsito lá fora. E de algum jeito, eu juro mesmo, que ouvi um barulho dentro das paredes, como se algo rastejasse, lento. Saí para respirar, mas o ar do lado de fora parecia igualmente pesado. O policial ao meu lado quase vomitou. O novato, pálido, só me olhava em silêncio. Eu queria poupá-lo daquilo, mas tínhamos um trabalho a fazer. Vestimos os respiradores, pegamos o saco mortuário e voltamos. Dessa vez, parecia que o ar dentro do apartamento tinha ficado mais denso, mais vivo. Enquanto limpávamos o espaço para abrir o saco, eu ouvi um som suave vindo do banheiro, um pingar de água. Mas a água estava cortada há semanas. Fingi que não ouvi. Precisava terminar logo. Quando tentamos levantar o corpo, algo prendeu. Não conseguíamos movê-la. Olhei embaixo, tentando ver onde estava presa. Foi então que percebi. A pele das costas estava grudada no tapete. Quando puxamos, ela começou a se soltar, como se o corpo se descolasse em silêncio. Ficou um contorno, uma sombra grotesca. E dentro do vazio, entre a pele e o corpo, algo se movia. Um mar vivo se contorcendo. Meu parceiro soltou um grito abafado e quase deixei cair o corpo. Mas o que me assombrou mesmo não foi o que eu vi, foi o que eu senti. Por um instante, juro que achei que ela estava olhando para mim, mesmo sem os olhos, como se soubesse quem eu era, como se lembrasse. Terminamos o trabalho e levamos o corpo para a ambulância. Deixamos as janelas abertas, o ar gelado da madrugada entrando, mas o cheiro nunca saiu. Ficou preso no nariz por dias e às vezes, quando acordo no meio da noite, juro que ainda sinto aquele mesmo cheiro, como se estivesse impregnado em mim, como se ela ainda estivesse por perto, e sinto como se ela me observasse.